Pessoal, embriologia ainda é a nossa aula ainda. Olha aí, ó. A gente vai ver na aula de hoje como é que surgem os chamados anexos embrionários e resolver aquele grande problema. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Tá? Bom, vamos lá. Pessoal, o nome já diz, anexos embrionários. São anexos de quem? Do embrião. Quer dizer que são células embrionárias, tá? Derivadas do embrião, que vão dar suporte para a nutrição, tá? E desenvolvimento desse embrião. Tudo bem? Bom, vamos lá. O primeiro anexo embrionário que surgiu foi o que aqui? Foi o saco vitelínico. Saco vitelínico que tem a ver com o tipo de ovos que tem vitelo. Então, se o ovo tem vitelo, o que acontece? Ele vai ter uma estrutura que a gente chama de saco vitelínico. E esse saco vitelínico, então, como ele tem um vitelo, né? Por isso o nome vitelínico, qual vai ser a função dessa estrutura embrionária? A nutrição. Então, ali vai ter nutrientes para o desenvolvimento desse animal. Bom, o animal que só tem o saco vitelínico, foram os peixes. Então, nos peixes, então a gente está pegando aqui a evolução dos anexos a partir da evolução dos animais e a evolução de quem? Dos cordados, tá? Então, nos casos aqui, ó, o saco vitelínico é uma estrutura que aparece aqui nos peixes e que vai se manter em todos os animais cordados, tá? Então, o peixe aqui, ó, tem um saco vitelínico, o anfíbio também, ele tem a reprodução na água, né? O desenvolvimento é na água. E aí acontece o que então? Significa que os nutrientes e o oxigênio, a excreção desse embrião, tudo vai ocorrer onde? Na água. Então a água vai ser um meio para que ocorra o desenvolvimento desse animal, certo? Ele vai obter alguns nutrientes que vêm de onde também? Da água. Oxigênio que vem de onde? Da água. Tudo bem? Vamos lá. Então, o salto evolutivo super importante que ocorreu na evolução dos animais foi o surgimento de uma estrutura chamada de amnion. E esse amnion ele vai inaugurar um tipo de ovo que a gente chama de ovo amniota. Olha aí, galera, ó, ovo amniota. Então, o que é o ovo amniota? É o ovo que, nesse caso, então, vai ter uma estrutura que a gente vai chamar aqui de quê? De amnion. Certo? O amnion vai ser uma estrutura que vai resultar aqui na proteção do embrião. Então, durante o desenvolvimento, o embrião ele vai estar protegido no meio líquido, certo? E a proteção mecânica, ou seja, a proteção contra choques mecânicos, porrada, tá? No caso do embrião, vai ocorrer através desse líquido amniótico. Então, esse líquido tem duas funções, hidratar e principalmente a função de proteger o embrião contra choques. Mas a questão não é só essa, é que a questão é o seguinte, eu vou ter um tipo de ovo que vai permitir que o animal ele obtenha também oxigênio, nutrientes, certo? E, nesse caso agora, independente da água, porque os répteis eles vão ter um tipo de fecundação diferente do peixe e dos anfíbios, que é uma fecundação agora interna. Então, essa fecundação interna vai possibilitar agora um desenvolvimento fora da água também. E esse desenvolvimento fora da água vai surgir principalmente nos répteis, nas aves e no mamífero chamado de monotremados, ou chamado também de prototérios, que são mamíferos que não têm placenta e que nesse caso têm ovos, certo? Tem ovos, eles são ovíparos e que nesse caso, né, vai ter um ovo bem parecido com répteis e das aves. Perfeito? Bom, junto com o amnion surgem duas coisas super importantes. O córion, tá? Aí esse córion tem uma função de nutrição e troca de gases, certo? Ou seja, né? Então, mas principalmente está relacionado com a troca de gases junto com essa estrutura chamada alantoide. A gente diz que ocorre aqui o chamado alantocórion, tá? Então, para que ocorra essa troca de gases. Bom, o alantoide ele vai ser uma estrutura que basicamente vai ter uma função de excreção e que junto com o córion também faz troca de gases. Tudo isso aonde? Dentro do ovo. Poxa, professor, que legal! Então quer dizer que, olha aí, ó, quer dizer que o ovo ele surgiu a partir de quê aqui? De um animal que não tinha ovos.
né, que não tinham o ovo. Então, nesse caso, quem é esse animal anterior a tudo isso? Os anfíbios. Então, algum anfíbio, ele adquiriu aí pele seca, fecundação interna, né, e surgiu essa estrutura embrionária chamada de âmnio, que revolucionou tudo. E aí o que acontece? O ovo, né, de um réptil é um ovo megalécito, ou seja, um ovo com muito vitelo. E aí acontece o que então? Na medida que ocorre o desenvolvimento do embrião, o vitelo continua ali, ó, o embrião se desenvolvendo, ficando cada vez maior, vai surgir patinhas, ó. Isso aqui vai diminuindo e vai surgindo uma estrutura dentro do ovo que a gente vai chamar de alantoide. Olha aí que legal, ó. Aí o alantoide, ele vai ser essa estrutura que vai armazenar os excretas, tá? Os excretas nitrogenados, né, que seria aqui a função do rim, né? Então, nesse caso, vai ficar tudo ali guardadinho ali, ó, esses excretas. Uma parte do ovo, ela tem uma bolha. Vocês já perceberam isso? Quando a gente parte o ovo, tem uma parte que tem uma bolinha. Então, essa bolinha, ela permite aqui a entrada, ela é porosa, então ela vai permitir a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. E aí, junto com o córion, isso vai permitir aqui que ocorra uma troca gasosa entre, né, o embrião que está aqui dentro, certo? Com o meio externo. E isso é lindo, ó. Vai entrar oxigênio e vai sair gás carbônico por essa bolhazinha aqui. Perfeito, vamos lá. Então, na medida que essa estrutura ela vai aumentando, o alantoide aumenta, o saco vitalínico ele vai diminuindo. E é claro que o animal ele vai se tornando cada vez maior, tá? E aí vamos pensar que isso aqui é uma ave, né? Ó, um passarinhozinho. E aí esse passarinho, ó, o que acontece com ele? Olha aí, uma avezinha bonitinha que agora está aqui, né? E aí a gente tem que lembrar que na medida que ocorre esse desenvolvimento, o que é que vai acontecendo, né? Isso aqui diminui, ó, essa estrutura vai diminuindo, porque o vitelo vai sendo consumido, e o alantoide ele vai aumentando, porque vai aumentando a quantidade de excretas. E o âmnio, nessa história toda, ele está protegendo quem aqui? Ó, o nosso embrião, tá certo? Contra os choques mecânicos que vai possivelmente acontecer, tá bom? Então, isso é o animal que põe ovo, esse é o ovo, então, dos répteis, das aves e também de um tipo de mamífero que põe ovos, tá bom? Vamos lá. Então, pergunta agora respondida, concorda? Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então, fica tranquilo agora a gente poder responder isso, né? Quer dizer que algum animal nasceu, né? E aí passou ali a algum momento a produzir o que aqui? Os chamados anexos embrionários. Então, um embrião que conseguiu produzir isso aqui, tá certo? Então, o embrião que conseguiu produzir essa estrutura, que a gente chama de quê? De ovo, tá certo? Bom, vamos lá. A placenta, ela vai ser uma estrutura que vai resolver todas essas funções aqui. Por isso que nossos ovos, dos mamíferos, ele não tem muito vitelo, certo? Por que ele não tem tanto vitelo? Porque a gente tem a placenta. Então a placenta ela tem a função de nutrição, troca de gases. Então tudo que esses anexos aqui fazem, a placenta vai fazer, tá certo? Então isso explica porque a gente não tem tanto vitelo no nosso ovo. Então, o ovo dos mamíferos, pouco vitelo, porque tem a placenta. E a placenta vai fazer a nutrição, troca de gases, excreção, defesa, produção de hormônios, tá? Tudo isso vai ser função da placenta. E aí vale lembrar que quando ocorre a formação da placenta, né? Então, essa ligação entre placenta e embrião ocorre através de uma estrutura chamada de cordão umbilical. E aí quer dizer que o cordão umbilical vai ser o elo de ligação, né, entre o embrião, certo? Ou agora o feto, né? Que na verdade, quando a placenta aparece, ela já aparece a partir do segundo mês. Então, nesse caso, a gente já tem o feto, né? Então, no caso, a placenta vai ser um órgão, um anexo, já relacionado ao feto. E através do umbigo vai ocorrer, então, essa nutrição
essa comunicação via sangue, tá? Através desse cordão umbilical, que vai ter artérias, que vai estar levando esse sangue da mãe para o feto, e veias que vão estar trazendo esse sangue do feto para o corpo da mãe. Então, o cordão umbilical não é só uma coisa que vai. Então, tem ida e tem volta, certo? Digamos, ó, a artéria da mãe está lá levando nutrientes e a veia está trazendo o que aqui? Gás carbônico, excretas, e isso é que faz com que a gravidez seja algo fantástico, né? Porque a mãe está ali, ó, respirando gás carbônico do filho, está ali urinando, né? Então a parte da ureia que é produzida pelo filho, né? Então o filho está lá, então ele não faz xixi dentro do útero, né? Então quem faz xixi é a mãe dele, porque esses excretas estão indo para o corpo da mãe, certo? E a placenta, então, é essa estrutura que permite que isso aconteça, tá bom? Só que a placenta, ela tem uma parte que ela é fetal, essa parte que eu estou pintando aqui, ó, digamos, essa parte é fetal. Então, 60%, 70% da placenta, ela vem do feto. E uma parte, ela é da mãe, tá bom? Então, ela tem a parte materna, mãe, e tem a parte fetal. Então, acaba sendo um anexo embrionário misto, com células da mãe e com células do feto. Tudo bem? Então, a placenta, função, nutrição, por levar nutrientes, respiração, por levar oxigênio, tá? E excreção, por estar devolvendo que aqui os excretas para o corpo da mãe, jogar isso fora. Tudo bem? Mas, além disso, a placenta tem a função de defesa, tem a função de produção de estrógeno, de produção de progesterona, principalmente da progesterona, para manter a gravidez. Bom, outro detalhe super interessante é que, no caso dos mamíferos, a primeira estrutura que se forma no desenvolvimento chama-se córion. O primeiro anexo, então, é o córion. E esse córion, no caso dos mamíferos, ele tem uma função super importante, que é produzir um hormônio chamado de HCG. A esse HCG chama-se hormônio da gonadotrofina coriônica. Jesus, né? Meu Deus, que nome complicado. Então, HCG, hormônio da gonadotrofina coriônica. O que é que esse hormônio faz? Bom, ele avisa o corpo lúteo, aquela estrutura que produz estrógeno e progesterona lá no ovário, para não ir embora, para essa estrutura lá no ovário continuar produzindo progesterona. E essa progesterona é que vai manter o endométrio no lugar, evitando um aborto. Porque se essa quantidade de progesterona cai, o endométrio cai e ocorreria uma menstruação, né, entre aspas, que seria o aborto. Porque nesse caso, né, a progesterona é quem segura o endométrio. Sem progesterona, o endométrio cai. Tudo bem? Então, qual é a função do HCG? É estimular a estrutura do ovário, chamada de corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai continuar produzindo o que aqui? Progesterona. Só que essa progesterona via HCG, né, pelo estímulo do HCG, ela vai diminuindo com o tempo, porque em algum momento vai surgir a placenta. A partir do terceiro mês, quarto mês, a placenta assume esse papel de produzir progesterona e, com isso, manter a gravidez. Tudo bem? Bom, e aí, quando o pulmão estiver lá formado, o nosso feto, né, o pulmão lá está lá bonitinho, funcional, aí existe a produção de um hormônio, o hormônio do parto, e esse hormônio do parto aqui vai chegar lá na mãe, aí a mãe vai produzir aqueles hormônios chamados de ocitocina, que vai começar a contrair o útero, tá? Para que ocorra o trabalho de parto e assim, né, ocorre então esse processo lindo que é a gente nascer. E assim que viemos ao mundo. Perfeito? Então essa foi a nossa jornada, a jornada da embriologia, que termina aí, culminando no nosso nascimento. Valeu? Oiê!